Boa noite a todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje a palestra está a comando do nosso amigo Rogério. Ele vai falar na parte do Livro dos Espíritos, Retorno à Vida Corpórea. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 56, Lucros, que diz no Evangelho de Lucas assim, né? E o que tens ajuntado, para quem será? Está uma frase de Jesus, né? No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20. E diz assim: em todos os agrupamentos humanos palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Meninos mal saídos da primeira infância mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia, a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: que trouxeste? O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas. Não constituem valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos. Atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio. Prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo que amontoou na crosta terrestre. A consciência inquieta enche-se de nuvens e a voz do Evangelho soa aos ouvidos: pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado, para quem será? Emmanuel, ele faz uma fala aqui totalmente voltada a nível de uma parábola, né? Ele fala aqui dessa grande viagem corpórea, né? Essa viagem que a gente está aqui com a nossa bagagem, com a nossa experiência. E dentro dessa parábola, que remetendo dentro do Evangelho, em que Jesus nos faz uma pergunta, né? E o que tens ajuntado, para quem será? Né? Ele faz umas recomendações aqui sobre o que nós estamos deixando de bom, de amontoando, de valor para a nossa bagagem íntima, para a nossa trajetória. Se eu desencarnar hoje, eu vou deixar um bem imóvel, vou deixar isso, vou deixar aquilo, vou deixar assado. Que valor isso tem para o meu espírito? É isso que Emmanuel está querendo dizer aqui. Às vezes ele se preocupa com coisas, com situações que são passageiras, e muitas vezes esquecemos de que o que nós estamos necessitando, o momento mais emergente é justamente que a gente possa usar da nossa bagagem uma viagem tranquila, que não seja uma viagem pesada, que a gente precisa justamente ali deixar o material da bagagem mais leve, para que a gente possa continuar com o nosso caminho. Então, o que nós estamos convidando, temos convidados aqui, e Jesus está querendo nos advertir, ou até mesmo para a gente reflexionar, de que o que a gente tem juntado. Dentro da parábola lá do tesouro, né? Em que a gente vê que tem o último servo que tinha uma moeda, ele enterra a moeda.
achando de que ele não ia perder aquela moeda, enquanto os outros multiplicaram aqueles bens. Por medo, ele enterrou. E até quando nós, numa postura de estar aqui hoje, né, a gente muitas vezes ainda se prende por questões materiais, que eu tenho que ter um bem, que eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, e a gente não está pensando justamente de que o quanto que esse bem faz bem para a minha alma, faz bem para o meu espírito, para o meu caminhar. Né? Então a gente precisa entender de que tudo que nós temos aqui, tudo que isso aqui, ele tem uma passagem, né? Nós estamos aqui com um destino certo para a nossa viagem, e a gente precisa entender de que eu vou batalhar minha vida toda para construir uma casa, ou eu vou trabalhar a vida toda para construir a casa íntima. A gente precisa pensar nisso, e aqui ele fala muito bem desses lucros, né? Que a gente possa examinar isso. Ele fala: examina, porém, a bagagem, verifica quase sempre que as vitórias são derrotas, não constitui os valores da alma, nem traz o selo dos bens eternos. A gente precisa justamente entender de que para quem que a gente está destinando todo esse investimento de estarmos aqui hoje, para que a gente possa justamente promover uma viagem tranquila. É lógico que a gente estar aqui hoje com esse compromisso de modificação íntima. Então esse compromisso é com a gente, é conosco. E está todo mundo convidado a participar junto dessa transformação. É uma página muito boa, dá para trabalhar muito, um capítulo que você pode falar bem da utilidade dos bens, né? A utilidade providencial da riqueza, que fala bem sobre isso também. Mas é importante reconhecer de que muitas vezes a gente dedica tanto tempo para uma questão, muitas vezes material, ou muitas das vezes às vezes, por exemplo, eu quero um celular novo, eu fico anos pagando um celular novo, enquanto muitas vezes eu deixo o outro lado para aprimorar o meu estado íntimo, um curso, uma ação edificante. Eu pago várias vezes a prestação do celular e esqueço de que, poxa, tem tanta coisa que eu posso fazer com esse valor, que isso aqui muda, né? Isso aqui hoje já não é mais o top de linha que eles vão lançar amanhã, por exemplo, né? É importante refletir sobre isso. O que nós estamos fazendo com isso que nós estamos recebendo aqui de edificação íntima para nós, para a nossa construção íntima. Então, convém uma reflexão importante aí. Vamos então levar nossos pensamentos, pedir a Deus nosso Pai, ao amigo Mestre Jesus, agradecer pela oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais das lições desse teu Evangelho, e que possamos, através dos amigos espirituais que estão auxiliando o nosso irmão Rogério, para que a gente possa promover um aprendizado significativo para levar essas informações aos amigos, aos familiares, mas principalmente auxiliando o nosso íntimo na transformação de um novo ser. Ampare aos irmãos que estão a caminho, ampare aos nossos irmãos que estão na internet, nos assistindo, seja agora ao vivo ou seja em algum outro momento, em que a gente possa trazer nesse momento oportuno, nessa hora oportuna, um momento edificante para promover a nossa transformação, auxiliando esse planeta na regeneração. Que o Senhor possa nos iluminar, nos proteger, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então vamos passar a palavra para o Rogério, que ele vai falar sobre o retorno da vida corpórea. Tudo seu, Rogério. Obrigado. Alô? Alô? Boa noite a todos.
Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver, que a gente possa ser envolvido nas vibrações de nosso Mestre Jesus e que nosso bom anjo possa nos sustentar nessa experiência. O tema de hoje é do capítulo 7 do Livro dos Espíritos, Retorno à Vida Corporal. E esse estudo fez com que eu lembrasse a minha trajetória até os dias de hoje e principalmente a minha infância. Foi uma infância humilde, um pai e mãe, mas bem humilde. E me lembro que eu tinha meus momentos recreativos na primeira infância, gostava muito de brincar com umas miniaturazinhas que eu colecionava, uns bichinhos de plástico, os animaizinhos selvagens, e era a minha brincadeira ficar fantasiando, vivendo aventura com eles ali no quintal. Posicionava eles no quintal. Naquela época as casas, as ruas ainda eram a maioria sem calçamento, as casas ainda tinham dos lados muitos terrenos baldios, com mato, com tudo, facilitava brincar assim com esses animaizinhos. Era uma das brincadeiras. Também gostava de ficar pela rua, pela vizinhança. Havia uma escola pública próxima onde a gente estudava e do lado tinha um campo de futebol e um depósito de material de construção da prefeitura. Ali a gente também brincava, interagia com um vigia que deixava a gente transitar por ali. E nessa época agora do verão era comum essas chuvas, né? E alagava o local, formava uns piscinões que a gente se deliciava ali. Como as ruas não eram calçadas também, a gente gostava de modelar o barro, fazer esculturas, fazia radinho de pilha, fazia uma série de coisas com eles. A nossa infância era assim. No final da tarde, em casa, era hábito da mãe, naquela época o comum era o rádio, né? Inclusive a gente demorou a ter acesso à televisão. E aí era comum no final da tarde, a gente chegava em casa, tinha um banho e tal, e aí a mãe ligava o rádio, acho que era Rádio Tupi, e assistia um programa de Júlio Lousada que tinha a oração da Ave Maria. E isso veio construindo a nossa fé ao longo do tempo. Fomos conduzidos à Igreja Católica e tal, tivemos acesso ao Evangelho. Mas também naquela fase da infância, a gente deitava para dormir e as luzes se apagavam e eu fechava os olhos, tentava dormir ou meio que dormia. E aí via circulando do quarto, passando pela sala até a cozinha. Eu deitado na cama, via a sala, via a cozinha e via uma senhorinha miudinha de roupa de freira circulando da sala para a cozinha, da sala para a cozinha. Isso aconteceu muito na minha primeira infância. Depois se perdeu, passou isso, mas marcou também a minha vida. Depois a gente vai crescendo, perdi o pai ainda cedo, o pai partiu para a espiritualidade com 51 anos, eu contava 12 anos na época. Tivemos dificuldade por conta disso, a vida foi difícil, mas conseguimos tocar. A mãe ficou até uns 16 anos atrás, ainda veio morar comigo aqui no sul do estado, a gente veio do Rio para cá e daqui ela partiu. Construí família e tal, tivemos filhos, né? E quem não... A maioria de nós aqui viveu essa experiência de ter filho. Quem não teve filho
certamente viveu a experiência de ter alguém por perto, parente, primo, sobrinho, criança, e essa satisfação, essa emoção que é a gente pegar uma criança no colo, né? Conviver e educar. Isso fez parte da vida da gente. E isso tem a ver com a experiência do retorno à vida corporal, porque é a programação da gente. A doutrina dos espíritos, a gente aprende que nós somos espíritos, né? Nós aprendemos que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de tudo, né? Que fomos e somos criados à sua imagem e semelhança, e logo a gente tem em germe todas as qualidades divinas. Mas só que nós fomos criados e temos uma diferença com relação a Deus. Se nós fomos criados, nós somos imortais. Deus é eterno, né? Fomos criados simples, ignorantes. Logo, para a gente desenvolver todo o potencial que Deus nos deu, a gente precisa de uma trajetória. Essa trajetória onde a gente transita entre o mundo espiritual e o mundo carnal, né? E a gente precisa viver experiências. Fomos criados para viver em coletividade, aprender uns com os outros e aprender a conviver. Então faz parte da nossa vida isso. Como a gente é simples e ignorante nessa trajetória da gente, a gente está desenvolvendo as aptidões, as nossas potencialidades de espírito. Só que quando a gente entra na vida corporal, pela lei de Deus, que faculta que é melhor para nós, para a gente evoluir por etapas, é melhor que a gente esqueça algumas coisas do passado pelos equívocos, pelos erros que a gente comete, para que a gente não fique alimentando os vícios, nem alimentando as animosidades de falta que a gente tenha cometido uns com os outros. E sendo a lei dele a lei do amor, é sempre bom a gente aprender a conviver em fraternidade, esquecer os erros, equívocos que são feitos a nós e que a gente fazendo, que é para a gente não ficar num círculo vicioso, para que a gente possa conseguir avançar. E aí, quando a gente mergulha na carne, tem o esquecimento e tem a fase da infância, que faz com que a gente também diminua a nossa capacidade intelectual para que a gente possa recomeçar. Enquanto o nosso organismo se desenvolve, o espírito está numa fase de repouso e vai remodelando. Se ele está bem colocado num meio, se ele está bem assistido por pais responsáveis em lhe educar, em lhe falar da vida espiritual, em lhe falar de Deus, da lei de amor, de fraternidade, ele consegue se encaminhar. E aí, quando ele atinge uma idade mais adulta, quando seus órgãos estão desenvolvidos, quando ele consegue manifestar melhor as suas aptidões, o que ele já tenha desenvolvido, e aí ele se mostra tal qual é, né? Então como nós somos sociáveis, precisamos viver isso. Então é assim, na natureza onde a gente vive, no nosso planeta, a gente tem o exemplo dessa diversidade toda de seres humanos, das classes de espíritos, né? A gente aprende através da doutrina dos espíritos, através de Allan Kardec e da codificação que ele trouxe para a gente, que há uma escala espírita e que quando nós fomos criados, nós saímos do princípio inteligente
Quando adquirimos a nossa individualidade, a nossa consciência de espírito, somos trazidos a mundos primitivos e vivemos a vida animal. Através dessa vida animal, a gente aprende a se relacionar e tem noções na primeira inteligência nossa, que é a inteligência rudimentar, que é o instinto. E aí a gente desenvolve as sensações, as necessidades do corpo. E ao mesmo tempo a gente vai desenvolvendo as nossas faculdades de espírito, porque a gente nasce simples e ignorante e não tem condição de mostrar todo o potencial já de início. Isso vem sendo adquirido aos poucos também. Tanto o espírito se desenvolve quanto o corpo físico. Então, nessa transição, a fase que a gente vive a vida espiritual, a gente aprende. A fase que a gente vive a vida material, a gente aprende. Mas como a gente é espírito imperfeito, a gente vai caminhando. Quando adquire um pouco mais de noção, passamos da fase de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Aí é quando a gente começa a caminhar, mas também começa a tropeçar, ter alguns equívocos e precisa ir se reajustando. Mas na visão de Deus, na nossa visão, a gente tem a visão de pecado, de mal, de terreno, mas na visão de Deus é tudo fase transitória de aprendizado. E Ele não nos abandona nunca, está sempre conosco e sempre vela por nós e sempre, através dos que estão mais adiantados que nós, nos acompanha, nos aconselha, nos influencia, nos dirige, nos orienta as nossas encarnações e reencarnações, o que é melhor, o que não é melhor para a gente fazer. E nessa transição, aqui nesse estudo nosso, do capítulo 7, a gente vai ver como é que se processa essa fase da gente retomar a vida corporal, deixar o mundo espiritual para o mundo material. Como somos espíritos imperfeitos, ainda estamos no princípio da escala, e a gente sabe que mesmo aqui, que estamos na fase de regeneração, a maioria de nós somos imperfeitos. Estamos dentro daquela escala dos 10 primeiros espíritos imperfeitos. Se a gente for pesquisar a fundo como a gente vive, quais são as nossas afinidades, as nossas predileções, a gente vai conseguir se classificar nessa escala. E a gente também tem a escala dos mundos. Mundo primitivo, a vida material. Mundo de provas e expiações. O segundo degrau da escala ainda está bem no princípio, ainda estamos bastante materializados, mas já estamos começando a ganhar um pouco de consciência. Mas nem tanto ainda. A gente vê isso pelo nosso dia a dia do lado de cá. Quando a gente ainda, mesmo tendo conhecimento das leis de Deus, mesmo quando a gente é regido por uma lei de sociedade que nos diz o que é certo, o que é errado e que estabelece para a gente o que é certo fazer, o que não é certo fazer e o que nos dá punição, mesmo assim a gente ainda está sempre tentando burlar as nossas próprias leis sociais. A gente se distrai por pouca coisa. Uma coisa comum, por exemplo, nos dias de hoje, que a maioria já domina o corpo físico, já consegue pilotar máquinas, e a gente acha fascinante pilotar uma máquina, seja de 2, 4 rodas, ou seja aérea, mas a gente ainda tem um espírito aventureiro e esquece dos direitos dos outros e sai pilotando em velocidade, sai pilotando alcoolizado, sem estar nas faculdades, de posse das faculdades normais do organismo, e comete um monte de infrações, e às vezes prejudica o semelhante,
acidenta e até tira a vida de um companheiro. Então, para a gente ver como é que a gente ainda tem muito que aprender, muito que evoluir, e como é que Deus criou um mecanismo para que a gente evolua e continua nos assistindo, né? Então a gente vai ver isso aqui no capítulo 7. Esse estudo do retorno à vida corporal, ele é dividido em 8 tópicos. O primeiro deles é o prelúdio da volta, que trata dos momentos que antecedem a reencarnação. Fala do preparo da volta, as emoções e preocupações que sentimos. O segundo tópico fala da união da alma e do corpo, como ocorre, o que sentimos, os riscos, as assistências que recebemos e o que o espírito percebe. O terceiro tópico, ele fala das faculdades morais e intelectuais do homem, como ela se desenvolve, sua sede, a diversidade. O quarto tópico fala da influência do organismo, o objetivo da matéria para o espírito. O quinto tópico fala do idiotismo e da loucura, o que ocorre nesse estado do espírito e por que acontece isso com algumas pessoas. Depois nós temos o sexto tópico, que fala da infância, qual o objetivo e as razões desse estágio. O sétimo tópico, as simpatias e antipatias terrenas, por que nos afeiçoamos a uns e temos aversões a outros, a diversidade do grau evolutivo de cada um e as suas implicações. Por último, nós temos o esquecimento do passado. Qual a finalidade, qual a utilidade e o porquê do esquecimento? Esses são os tópicos que são tratados. E aí a gente vai no primeiro tópico, do prelúdio da volta. Eu achei interessante pontuar, são quase 14 perguntas nesse tópico. Achei interessante pontuar algumas questões. A 330A, por exemplo, esclarece para a gente que a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, mas tanto quanto a morte o é da vida corporal, que há uma relação, porque é o que a gente precisa fixar. Nós estamos aqui para evoluir, e a doutrina dos espíritos veio para nos ensinar e relembrar algumas questões, nos relembrar os conceitos morais que Jesus nos trouxe, veio nos esclarecer, porque já estamos em melhores condições de compreender certas coisas que Ele deixou para a gente de maneira figurada, né? Então ela vem de maneira mais clara. Então é importante que a gente fixe isso, porque a gente vive aqui, mas não se dá conta de que somos espíritos. Nós somos espíritos. Estamos num corpo físico, mas somos espíritos. E muitas das vezes isso passa batido. A gente vive a vida humana, mas sem se dar conta disso. Na questão 330A vem falando isso, que a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, tanto quanto a morte é da vida corporal. Então, nós somos imortais, a vida procede além da matéria, mas o corpo físico, ele tem tempo de duração. A morte do corpo físico, ela se dá. A gente entra e sai da vida, e vai entrar e sair da vida muitas vezes para a gente trilhar essa caminhada de evolução, tá? Eles nos ensinam que a vida é contínua, contida nesses dois ciclos. A vida espírita é mais importante porque
ela vai mundo afora, a gente vai evoluindo até que não tem mais a necessidade de encarnar. Mas o mundo material não deixa de ter a sua importância, porque é um instrumento que faz com que a gente evolua, que a gente vai precisar dele ainda por muito tempo. E mesmo enquanto espírito, a gente ainda lida com uma matéria que a gente não conhece aqui enquanto estamos encarnados, em outras formas, em outros estados. A gente só conhece a matéria aqui nos três estados, né? Líquido, sólido e gasoso, mas há muitas outras formas da matéria, né, que a gente não conhece, que a gente vai vir a conhecer ainda, e a gente já sabe disso, porque quando a gente vive a vida de espírito, nós temos um outro corpo que nos acompanha a vida fora e que vai se transformando, que não tem essa questão de perecer, de finalizar como o corpo físico, mas que tem a capacidade de ir se transformando, de se volatilizando à medida que a gente vai evoluindo, vai ficando mais etéreo, mais sutil, e que vai se modelando conforme a gente vai adquirindo as nossas qualidades intelectuais e morais. Como a gente está no princípio da escala evolutiva, muitos de nós ainda desconhecem esse mecanismo da reencarnação, esse mecanismo do retorno à vida corporal. Muitos não conhecem e muitos não compreendem como se dá. A gente, tanto aqui quanto lá, segue conforme o nosso padrão evolutivo. E muitas das vezes a gente pode ser tomado por sentimentos ainda infelizes, inclusive a covardia diante da responsabilidade de reencarnar. E alguns podem até recuar ou retardar esse processo de encarnação, sendo que, como na vida tudo tem consequência, fatalmente a gente vai sofrer por essas atitudes, né? A questão 334 esclarece sobre a predestinação de uma alma a um corpo, e nós vemos isso na literatura espírita mais detalhadamente, que nos explica sobre a escolha das provas, a forma que a gente vai ser acolhido, quem nos vai acolher, o tipo de vida, né? Se o corpo a se formar for recusado, a responsabilidade que o espírito tem com a recusa, né, que vai gerar sofrimento para ele. Quando não temos a capacidade de fazer essa escolha, espíritos mais evoluídos que nós, os nossos anjos guardiões, eles fazem essa escolha por nós. Eles nos orientam, nos indicam e nos conduzem a essa nova encarnação. Só um espírito é destinado a cada corpo. Ao reencarnar, o espírito é tomado por grande perturbação e agonia ante a responsabilidade e gravidade desse ato. Mas nós seguimos sempre assistidos pelos nossos afetos e tutores, mesmo que a gente, no nosso grau de evolução, não se dê conta disso. Com relação à questão de que só um espírito é destinado a um corpo, a gente percebe isso naquela passagem de Jesus, que diz que fala sobre quando ele encontra o possesso de Gadara, um homem que vivia entre os cemitérios lá, né? O pessoal tentava acorrentar ele se libertava, e aí quando ele vê Jesus, ele se aproxima e
pergunta o que Jesus tem a ver com ele e tal, que não era chegada a hora e tal, mas Jesus entabula um diálogo com ele e pergunta a ele quem era ele. Ele diz que se chamava Legião, porque somos muito. E aí a gente vê a diferença. É um espírito obsediado por vários. Não é um espírito, não são vários espíritos encarnados no corpo. Como nós ainda não atingimos um nível de domínio sobre nós mesmos, nós ainda ficamos à mercê da influência do meio. E se a gente não vigia nas nossas atitudes, a gente fica sob a influência daqueles que têm ainda maus pendores. A gente não consegue perceber a influência dos bons e fica à mercê dos maus. Mas só há a destinação de um espírito para cada corpo, porque cada um de nós tem a sua individualidade. Na questão B, na segunda questão, sobre a união da alma ao corpo, ela começa na concepção, mas só se completa com o nascimento. Mas o fato de só se completar com o nascimento não significa que o espírito já não esteja vinculado àquele corpo. Ele é vinculado no momento da concepção, já está ligado. Até por isso que a gente defende o não aborto, porque há um compromisso de um espírito se preparando para reencarnar, e o abortamento é um impedimento da oportunidade desse espírito, né? No período gestacional, que é de ligação, essa ligação vai se fortalecendo com o tempo, à medida que avança, e aí o espírito começa a sentir uma perturbação maior, como se fosse, e se ele for pouco evoluído, perde mais rápido essa consciência de si, porque a gente, espírito desencarnado, a gente ainda é imperfeito, ainda não tem todas as atribuições, mas quando a gente reencarna, a gente perde no início a consciência de si, até porque o próprio perispírito precisa se modelar ao feto, que é pequeno, e o desenvolvimento se dá de acordo com o desenvolvimento do organismo material. Então, o feto, o perispírito se retrai, o espírito vai perdendo a consciência de si, é um momento chamado momento de repouso para ele. Esquece o passado, esquece as faltas, mas fica tudo gravado. Ele não perde isso, é um momento de esquecimento para recomeço, para facilitar a sua reeducação na vida material. E aí ele vai se desenvolvendo para readquirir todas as suas lembranças. À medida que o tempo passa, ele vai recuperando a sua individualidade. Mas no momento do nascimento se apaga tudo, né? É uma bênção divina do recomeço. Aqui fala também que na gestação os laços são ainda frágeis, por isso que precisa ter o cuidado com essa questão do abortamento e também do próprio espírito, para que ele não desista dessa oportunidade, né? É uma assistência muito intensa dos espíritos, nossos mentores. As mortes prematuras também são sinais de imperfeição da matéria. Elas não afetam o espírito. Antes, é mais uma prova para os genitores, né? Então, quando há uma morte prematura, o espírito não chega a sentir tanto isso, mas é uma prova para os genitores, por diversas naturezas, né? Por ter no passado se comprometido em não ter sido capaz de
se comprometer, de educar aqueles, por ter abusado do corpo físico na área sexual, acaba não conseguindo uma gestação completa, vários motivos, né? Aquele livrinho Leis Morais fala muito sobre isso, é um ótimo livrinho de perguntas e respostas simplificada do Chico e do Valdo Vieira, magnífico, fala sobre todas essas questões. O espírito não guarda lembrança do que fez e após encarnado pode sentir-se demasiadamente infeliz e até recorrer ao suicídio, que não é uma lei divina, e aí acaba incorrendo numa inflação grave. Quando nasce, a alma se ressente do corpo ainda em formação e se sente incomodada por ter esquecido o passado e porque o corpo ainda não está desenvolvendo os órgãos, e aí manifesta-se de forma infantil, quase inocente. Então é uma inocência aparente, né? Porque o espírito tem conhecimento já de algumas coisas, tem conhecimento e já traz também alguns equívocos que precisa corrigir. Então é uma inocência aparente, mas é um momento que ele aproveita para reaprender. A outra questão é sobre as faculdades morais e intelectuais do homem. O espírito desenvolve a inteligência e a moral pelas experiências que vive, e só aos poucos se desenvolve, tanto aqui quanto na vida espiritual. Então a gente sabe, a gente estudou já em outras questões, em outros capítulos, que nem todo espírito sabe tudo. Pela escala espírita a gente sabe isso também, né? E quando a gente estuda principalmente o livro dos médiuns também, quando a gente estuda a mediunidade, a comunicação dos espíritos, o tipo de comunicação, a gente tem que ter cuidado com as comunicações que recebe, analisar direitinho para ver que tipo de espírito está se manifestando, né? Porque a gente adquire isso aos poucos, a gente desenvolve isso aos poucos. Na questão 361A, fala que a encarnação de um homem vicioso, eu acho muito interessante essa questão. Ela fala que a questão de um homem vicioso é antes a encarnação de um espírito imperfeito, suscetível de se aperfeiçoar, e não de um espírito mau. É porque a pergunta foi se era um espírito, se os bons espíritos encarnavam, se um homem bom era um espírito bom encarnado, e se um homem mau era um espírito mau encarnado. Aí ele diz aqui, diz antes espírito imperfeito, porque quando você diz espírito mau, dá uma conotação de fatalidade remissiva, que não tem recuperação, e a gente sabe que todos nós somos capazes de progredir, todos nós um dia vamos evoluir, mesmo aqueles que demoram mais tempo, eles vão evoluir. Então, nas doutrinas cristãs, católicas, era comum se dizer que os espíritos maus eram demônios, e as igrejas no passado colocaram essa conotação como sendo seres votados eternamente ao mal, e ele está corrigindo isso aqui. Esclarece que um corpo não recebe vários espíritos, a gente já viu isso também, né? E tanto quanto as aptidões que tem, mas sim que as desenvolve através das experiências reencarnatórias. Então, não confundir as várias capacidades intelectuais que o espírito desenvolve, esses homens de gênio que a gente vê por aí, não são vários espíritos num homem, é um homem que já evoluiu acima da média nossa aqui, né? Nós vemos espíritos inteligentes também com vícios e paixões, e aí eles falam para a gente que o nosso desenvolvimento é gradual, que ora a gente desenvolve o lado intelectual e ora a gente desenvolve o lado moral.
Por isso, até a gente alcançar um nível seguro, a gente ainda é influenciado por espíritos imperfeitos. E é por isso que a gente vê muita gente inteligente aí cometendo erros graves que afetam a coletividade, né? Nós vemos na questão 366 que fala da individualidade do espírito em cada corpo. E mais adiante, no próximo item, fala da influência do organismo. Fala que a matéria é só o envoltório do espírito, mas que o espírito conserva os seus atributos, aquelas faculdades que ele já desenvolveu. A matéria só enfraquece o exercício dessas faculdades, que à medida que os órgãos se desenvolvem, permitem uma manifestação mais efetiva. À medida que o espírito evolui em novas existências, seus corpos são mais desenvolvidos, mais hábeis, mais eficazes na tarefa de permitir uma manifestação mais completa. Só isso explica o homem de gênio, que é de acordo com a lei de Deus. E a gente vê isso ao longo da década da evolução da humanidade, né? Os homens primitivos tinham corpos mais grosseiros, né? Eram capazes de resistir mais às intempéries, mais embotados intelectualmente. À medida que o tempo foi passando, a gente já não precisa fazer tanto esforço, mas a gente vai utilizando de recursos que a gente desenvolve com o intelecto. A gente criou máquinas que fazem serviços mais pesados para a gente, né? A gente tem aí nas grandes indústrias aí guindastes fantásticos aí que carregam toneladas para a gente, né? A gente vê outros auxiliando a gente na rapidez de cálculos, de pensamentos, de fórmulas aí. A gente sabe fazer, alguns de nós sabem fazer os cálculos e tudo, mas a gente já tem também o maquinário ao nosso auxílio, facilitando a nossa vida, né? A questão 370 esclarece o efeito dos órgãos, a manifestação das faculdades, mas alerta para a gente não confundir o efeito com a causa. O Kardec tem uma nota que alerta sobre isso, fala das predisposições e fala que se as faculdades surgissem dos órgãos, os homens seriam máquinas sem livre-arbítrio e que os homens de gênios poderiam ser idiotas e os espíritos que vivem experiência na idiotia poderiam ser gênios sem precisar passar pelo desenvolvimento. Bastaria que o corpo que eles tivessem fosse um corpo perfeito, com órgãos mais desenvolvidos. Mas aqui é esclarecido para a gente que esse desenvolvimento é gradual, tanto do espírito quanto dos corpos que a gente vai usando. E isso também acontece com o nosso perispírito, eu já falei isso, né, que vai evoluindo, né? A outra questão do idiotismo da loucura fala justamente da situação de expiação, que são espíritos evoluídos, espíritos avançados em inteligência, mas como a gente é imperfeito, a gente avança de um lado, mas ainda fica a dever do outro. Então, muitos de nós que evoluíram em intelectualidade, mas ficou preso a vícios, e aí a gente relembra os exilados de capela que vieram alavancar o progresso aqui da Terra, eram espíritos extremamente evoluídos, mas viciosos, arraigados em alguns vícios, e foram submetidos, além de retornar a um mundo de expiação, né, não acompanharam a evolução do planeta deles, foram exilados aqui e continuaram com corpos que tolhiam as suas faculdades
fazendo com que eles aqui nos auxiliassem na nossa evolução, né? E na questão particular do idiotismo e da loucura, são espíritos que usaram desregradamente dessas faculdades, prejudicando os semelhantes, prejudicando a evolução de algumas coletividades, e aí é uma segunda prisão, porque quando a gente encarna, a gente já tem diminuído a nossa capacidade, né, por estar interagindo com a matéria. Mas quando a gente encarna em um corpo com essa doença da idiotia ou da loucura, a parte central do organismo, que é a sede da inteligência, que é o cérebro, ele vem com alguns defeitos, né, congênitos, que impedem a manifestação do espírito, e ele fica totalmente sem poder se comunicar direito. Ele só consegue se comunicar nos seus momentos de emancipação da alma, nos momentos em que o espírito está em repouso. Fora isso, é uma dupla prisão, um momento de esquecimento para que ele esqueça ainda mais e possa ter um recomeço na sua vida para conseguir ir adiante e recomeçar no caminho do bem e do amor. Os espíritos no caminho da loucura também passam por isso. Aqueles que se perdem nos vícios, na coisa, acabam se perdendo, e tem também o organismo destrambelhado, e até no retorno à vida espiritual, eles não se libertam imediatamente dessa condição, não. É preciso, tanto quanto a gente aprendeu que o espírito, quando comete suicídio, passa por uma experiência de ficar ligado ao corpo e sentir todas aquelas impressões, os espíritos na idiotia e na loucura, principalmente se o estado de loucura dele se perpetuar por muitos anos, ele, quando retorna à pátria espiritual, essa impressão ainda fica por um bom tempo. Ele precisa de um bom tempo para se desfazer disso, para recobrar a sua capacidade intelectual. Recupera, mas é demorado, nada é assim aos saltos, tá? A questão 372 esclarece que os órgãos exercem influência sobre as faculdades, mas não são eles que dão as faculdades. Essa é uma aquisição do espírito, pelo trabalho, pelo esforço. Pode ocorrer de espíritos de gênio encarnar em corpos idiotas, e que também na loucura isso acontece. Com órgãos deficientes, o funcionamento comprometido provoca essa alteração comportamental dos espíritos na loucura. A questão F, a próxima questão, o próximo tópico é sobre a infância. E na questão 379, diz que todo espírito, seja evoluído intelectual ou moral, ou em ambas as situações, ou mesmo em todo qualquer grau evolutivo, ao reencarnar, entra em perturbação. Entrar em perturbação é essa agonia que a gente fica, porque à medida que a gente vai perdendo a nossa capacidade de raciocínio, isso provoca uma perturbação na gente, né? Até que a gente esquece tudo, tá? Então a gente fica nessa perturbação, esquece o passado e necessita passar pela infância, que é um despertar intelectual gradual, acompanhado do desenvolvimento dos órgãos. E isso dá ao espírito, momentaneamente, um raciocínio infantil. É o que dá aquela sensação de inocência para a gente. Ele pensa em coisas pueris, ele não pensa como um adulto, age como criança, né? Mas aí ele vai chegando na adolescência
vem as inseguranças, mas vai retomando a sua consciência. Aí quando o jovem já readquire o seu potencial e aí mostra novamente todas as suas tendências. E aí é comum os pais estranharem um pouquinho esse momento, né? É um momento difícil da educação. Os pais estranham os filhos, a mudança de comportamento, né? Mas faz parte. É o espírito retomando a sua consciência, as suas reminiscências. A questão 383 fala da utilidade da infância, que nesse período o espírito é mais acessível às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento. Então é muito importante aos pais estarem atentos a esse momento para que possam aproveitar e educar os filhos, né? E educação não é só se preocupar em instruir os filhos, em dar uma formação para o filho e o filho ter capacidade de ter bons ganhos e não se preocupar com a formação moral, porque está sob a responsabilidade dele, não é um corpo, é um espírito e faz parte da evolução dele contribuir para a evolução desse espírito. A questão G fala das simpatias e antipatias terrenas. A questão 388 esclarece que essas relações de simpatia e antipatia vão além do simples gostar. São questões magnéticas que a gente também ainda não domina direito, mas que tem a ver com as nossas reais afinidades. Muitas das vezes a gente não entende por que gosta de uma pessoa e não gosta de outra, porque é conduzido a uma pessoa a se aproximar de uma ou a se afastar de outra, mas são as leis magnéticas, as leis de afinidade. E isso pode ocorrer com que dois espíritos que já conviveram na vida espiritual no passado se reencontrem aqui, não se conhecem, não se reconhecem, mas se sentem atraídos um ao outro e só vão saber mais tarde, no retorno à vida espiritual, que já se conheciam, mas era interessante para eles aquela convivência sem que conhecessem o passado, para que não houvesse perturbação no projeto de vida da sua encarnação atual. A questão 391 afirma da antipatia, que nem sempre significa maldade, e sim diferença de gostos que ocorre entre os espíritos de diferentes ordens. Aí acontece o quê? O espírito da classe mais inferior, como ele é mais imperfeito, ele cria certas antipatias, alimenta as paixões, né, de ódio, de aversão, e fica desejando o mal do outro. Mas o espírito mais evoluído, ele simplesmente só se afasta porque compreende que o outro não vai entender o seu grau de adiantamento, não vai conseguir se fazer compreendido. Se afasta, lamenta, mas segue adiante, sem desejar o mal. É uma questão de grau, de estágio. Por último, o esquecimento do passado, que já foi abordado no prelúdio da volta, na união da alma no corpo e na infância. A gente torna ele para enfatizar que na questão 392, que o homem perde a lembrança do passado para que em nova encarnação não fique deslumbrado por não passar de uma fase de transição. Isso faz parte da sabedoria divina. Se a gente aprendesse tudo assim de relance, a gente ficaria fascinado. Então é preciso que a gente vai aprendendo aos poucos. Por isso Jesus vem nos ensinando aos poucos, por isso Jesus até hoje está conosco, desde a formação do planeta, vem nos acompanhando, nos estimulando, nos enviando mensageiros a todo momento, nos esclarecendo aos poucos, à medida que a gente vai compreendendo. Na própria doutrina dos espíritos, quando a gente estuda, a gente vê cada um de nós
entende até um certo limite a doutrina. Cada um de nós vai falando até o limite que compreendeu. Aqueles que estudaram mais, que se desenvolveram mais intelectualmente, aqueles que abraçaram mais o compromisso com Jesus, conseguem transmitir uma mensagem mais profunda para a gente do que é a doutrina dos Espíritos e do que ela é capaz de fazer por nós pela nossa evolução. Nós, menos evoluídos, compreendemos menos e vamos galgando degrau por degrau, mas é respeitado, os Espíritos sabem respeitar isso e a gente também vai aprendendo a respeitar o grau de entendimento de cada um. Mas é importante que a gente estude, que a gente discuta com os nossos semelhantes e que a gente se esforce para vivenciar isso. A questão 393 esclarece que cada existência o espírito aumenta os seus conhecimentos, que também diz que esse esquecimento é natural e ocorre também no retorno da vida espiritual, que muitos de nós não lembramos que a vida continua e que precisamos nos readaptar quando somos recebidos pelos amigos benfeitores do lado de lá. A gente chega lá também totalmente, até porque a gente ainda chega, conforme a gente já estudou, ainda impregnados da influência da matéria. Então a gente precisa se readaptar. No livro Memórias do Suicida é retratado bem isso pelo espírito Camilo e pelos espíritos que convivem com eles. Então a gente vê que é uma conquista de cada um. Nos mundos evoluídos, a infância é uma fase menor e às vezes é quase nula. O espírito conserva mais vivas as suas lembranças. A gente ainda vai chegar lá, tá? Essa é a mensagem que eu tinha para trazer. Eu queria finalizar com um texto. Eu não vou ter a ousadia de cantar, não. É uma letra de uma música, mas eu vou ler ela aqui. Eu acho muito interessante porque é essa fase da vida da gente aqui como homem, não é a fase da gente como espírito, mas é como a gente interpreta essa nossa vivência aqui. O nome da música é Espelho, do João Nogueira. Ela diz assim: nascido no subúrbio, nos melhores dias, com votos da família de vida feliz, andar e pilotar um pássaro de aço, sonhava ao fim do dia ao me descer cansaço, com as fardas mais bonitas desse meu país. O pai de anel no dedo e dedo na viola, sorria e parecia mesmo ser feliz. Ê, vida boa, quanto tempo faz! Que felicidade! E que vontade de tocar viola de verdade e de fazer canções como as que fez meu pai. De fazer canções como as que fez meu pai. Num dia de tristeza, me faltou o velho, e falta, lhe confesso, que ainda hoje faz. E me abracei na bola e pensei ser um dia um craque da pelota ao me tornar rapaz. Um dia chutei mal e machuquei o dedo, e sem ter mais o velho para tirar o medo, foi mais uma vontade que ficou para trás. E vida à toa, vai no tempo, vai. E eu, sem ter maldade, na inocência de criança de tão pouca idade, troquei de mal com Deus por me levar meu pai. Troquei de mal com Deus por me levar meu pai. E assim, crescendo, eu fui me criando sozinho, aprendendo na rua, na escola e no lar. E um dia,
Eu me tornei o bambambam da esquina, em toda brincadeira, em briga, em namorar. Até que um dia eu tive que largar o estudo e trabalhar na rua sustentando tudo. Assim, sem perceber, eu era adulto já. E vida boa! Vai no tempo, vai! Ai, mas que saudade! Mas eu sei que lá no céu o velho tem vaidade e orgulho de seu filho ser igual ao seu pai. Pois me beijaram a boca e me tornei poeta. Mas, tão habituado com o adverso, eu temo se um dia me machuca o verso. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. O meu medo maior é o espelho se quebrar. Eu espero que tenha dado para vocês refletirem e usar isso para reflexão e levar para a vida de alguma forma. Que Jesus nos abençoe a todos nessa experiência. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus, no nosso irmão Bezerra de Menezes. Obrigado. Agradecemos ao Rogério pela noite de estudo, né? Venho até reforçar de que tudo que ele passou aqui é até um conteúdo denso, né? Um conteúdo grande, né? E nós estamos no estudo sistematizado da doutrina espírita para ajudar, né? Para auxiliar dentro do processo de entendimento das partes do livro dos Espíritos. Tudo isso que vai voltar já no comecinho de fevereiro. Então, fica aí o convite às quintas-feiras, às 19h30, participarem do estudo do sistematizado da doutrina espírita. Assim como os outros estudos da casa, a Arte e a Evangelização também vão retornar às atividades a partir do início de fevereiro também. Aproveitando também, mês de fevereiro, um mês especial da casa, né? Um mês que a casa completa mais um ano de fundação. São 72 anos de fundação e nós estamos preparando uma programação bem interessante para todo mundo, né? Vai vir aqui Roberto Fonseca, Luiz Carlos Ferraz, nós estamos a Ana de Rezende também confirmada, João Luiz do Nascimento, Pedro Lacerda. Então fica aí no convite para vocês participarem das atividades de 72 anos da nossa instituição. Próximo domingo a palestra vai ser com a Solange. A Solange ela vai falar do tema Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e do espiritismo. Vale a pena conhecer também um pouco da trajetória de Sócrates e Platão, né? Esses dois pensadores filosóficos. Bom, no mais, vamos então levar nossos pensamentos, agradecer a Deus nosso Pai, ao amigo Mestre Jesus, pela oportunidade bendita de estarmos aqui nessa noite, aprendendo um pouco mais das lições do Teu Evangelho, as lições do Pentateuco Espírita, para que a gente possa, à medida da nossa construção íntima, estabelecer recursos e ferramentas na caminhada, na nossa trajetória, em busca dessa mudança, retirando as mazelas do homem velho. Aproveitamos que nós estamos aqui em comunhão de pensamentos, para que a gente possa mentalizar e vibrar para todos aqueles espíritos que estão passando por doenças, estados de perturbações, sofrimentos, que a gente possa canalizar as nossas energias, nossos pensamentos, enviando o nosso consolo íntimo para aqueles espíritos da qual nós somos próximos ou até mesmo aqueles que são distantes, que estão passando por essas fases de desafios. Que possamos, nessa comunhão de pensamentos também, levar o consolo necessário, o conforto necessário a toda a comunidade que nos recebe, a nossa querida cidade de Volta Redonda, nosso país e o mundo. Que possamos então
através do exercício da palestra dessa noite, encerrar essa reunião pública doutrinária, mentalizando nosso compromisso de colocar esse veículo em prática na sociedade e retornarmos na próxima semana ou na próxima atividade com a mesma alegria, com a mesma energia de fortalecer essa mudança. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Aqueles que desejarem o passe, só aguardar que serão chamados. Tenha todo mundo uma boa noite.